graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós estaremos falando de um tema aonde muitos profetas, toda a antiguidade e ainda o mundo espiritual, tanto os anjos bons como os anjos maus, desconheciam. E é um mistério que hoje está revelado para nós, como a sua igreja, e que muitas vezes, por falta deste conhecimento, vivemos menos do que deveríamos em abundância, em alegria, em contentamento, em fé, em confiança. E, infelizmente, até perdemos o território que já é nosso, por direito da aliança que temos em Cristo, o leão da tribo de Judá. O Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prosperados ou prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E você poderia me perguntar, mas que a igreja de Cristo tem a ver com este salmo e com estas declarações que são claras de que é as tribos de Israel subindo a Jerusalém para naquela cidade adorar ao rei. Aí diz que estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E se você se dá conta, este é uma referência à representação do que seria a obra de Cristo. Quando fala o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, estava se referindo a Jesus. Jesus, quando chega, ele disse que ele veio para estabelecer um reino que não era deste mundo e que era espiritual, mas era um reino, é um trono. E nós sabemos que desde Jerusalém é aonde haverá o reino universal de Cristo. Então, nós falamos de uma cidade que está todo o tempo sendo mencionada como o lugar de um trono de justiça, de reino eterno. Este reino do Senhor, o reino de Deus, o reino que Jesus vai reinar e governar, é um reino que sim se estabelecerá. Mas aqui nós lemos um salmo que era um dos salmos que eles usavam como nome de Salmos da Ascensão, Salmos da Peregrinação, Salmos da Subida. Por quê? Porque todos os anos, todos os judeus, ao subirem para Jerusalém para celebrarem as festas do Senhor, as festas bíblicas, eles iam recitando e cantando estes salmos. Vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E estes salmos estão como uma escada em aumento até chegar a Jerusalém, quando eles celebravam as festas, segundo a festa que estavam indo. E aqui ele diz coisas que são chaves
para que nós possamos conectar e entender o que tenho que ver eu, Igreja de Cristo, com os povos de Israel, as tribos de Israel subindo a Jerusalém para adorar ao Rei. Nós sabemos que hoje, para adorar a Deus, nós não temos que ir ao templo em Jerusalém. Primeiro, porque já nem existe o templo. Então, você não conseguiria encontrar o lugar da adoração que eles encontravam quando subiam para adorar a Deus. Não existe o altar para fazer o sacrifício. E nós entendemos que tudo isto foi cumprido por Jesus e que ele estabelece um novo tempo. Mas o que eu quero é que nós agreguemos algo a este conhecimento. Para isso, nós vamos ler em Efésios. O livro de Efésios, Paulo escreve de uma forma muito contundente esta realidade, que é a realidade dos nossos tempos. Diz assim, se você ler no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11 até o versículo 32, ele explica esta condição entre os povos judeus, as tribos de Israel e os gentios, aonde nós estamos incluídos, que são as outras nações da terra. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito. Creio que o texto é muito claro, mas igual vamos entender para podermos fazer esta conexão com o Salmo 122. Quando nós líamos o Salmo 122, você encontra que ele diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, que nós devemos confessar ou declarar paz sobre os muros daquela cidade e prosperidade naqueles palácios, para que também
nós pudéssemos ser prósperos, porque diz que aqueles que oram pela paz de Jerusalém serão prósperos. Então, é algo que vai retornar em bênção para as nossas vidas no momento em que eu entendo qual é o objetivo de Deus em explicar a sua igreja, que hoje pode-se dizer filha de Deus, pode-se dizer noiva de Cristo, pode-se dizer aquela que está esperando o retorno do Messias. E qual é a relação que existe? É porque Deus quer que nós entendamos que sim, existia uma divisão. Existia uma parede de divisão entre os dois povos. De um lado, o povo judeu. Do outro lado, todas as demais nações. Mas o texto de Efésios, Paulo explica algo. Ele diz que através da cruz de Cristo e pelo sacrifício de Cristo na sua carne, pelo seu sangue, ele derrubou esta barreira. E ele transformou esta inimizade em paz, tanto para os que que não estavam aí próximos, que não estavam perto, os que estavam longe, que éramos nós, e também para os que estão perto. E transformou estes dois povos em um só homem, em um só povo, em um só corpo. Este corpo que agora ele é a cabeça, nós somos o corpo, e o Espírito mesmo de Deus é o que habita em nós e é o que dá este poder para que este corpo possa ter autoridade, tanto na terra como no céu. Se entendermos isto, entenderemos a obra que Deus fez de restauração da autoridade do homem, e agora não somente sobre a terra, senão sobre os céus, porque Jesus, no momento em que ele morre na cruz e que ele vai aos céus e que ele entra ao tabernáculo celestial e oferece o seu próprio sangue como o pagamento pela culpa dos nossos pecados, ele também adquiria autoridade como homem no céu, assim como ele recebeu autoridade como Deus na terra ao entrar em um corpo humano e ser um homem na terra. Então Jesus, quando ressuscita e que ele diz: a mim me foi dada toda a autoridade no céu, lá como homem ele foi e ele é Deus, só que ele entrou com o seu corpo para fazer esta redenção da humanidade, e agora ele podia dizer que ele tinha toda a autoridade no céu, que é de Deus, porque diz que Deus é o que tem o poder e é o dono do céu, e a terra foi dada aos seus filhos, os homens. E ele diz, e na terra, e quando ele diz na terra, como homem, e agora como a Deus que se fez homem, ele pode dizer, eu também tenho toda a autoridade na terra. E esta autoridade que ele adquiriu para o céu e para a terra, ele entrega para aquele que vai aceitar a ele como seu Senhor e Salvador. E ao aceitar a ele como seu Senhor e Salvador, receber ao Espírito Santo para viver nele, ele se transforma neste corpo que tem autoridade na terra e nos céus. Isso é muito grande. Porque se nós sabemos que no Éden, o inimigo das nossas almas, nosso adversário, envergonhou ao homem, quando o homem, ao desobedecer a Deus, perde esta autoridade na terra, agora Jesus restaura para o homem não somente a autoridade na terra, mas também no céu. E esta é a autoridade que nós temos para entrar no reino das celestiais e entrar em luta contra os nossos adversários e as suas potestades, os seus poderes, os seus governadores, e vencer ao inimigo em guerra espiritual. Este poder está para a igreja. Por isso eu dizia muitas vezes, não estamos usufruindo
de todas as bênçãos e a abundância que Deus já conquistou, por não estarmos exercendo esta autoridade que já temos sobre estes que um dia venceram ao homem e que agora foi restaurado pela obra de Jesus. Mas não somente a autoridade para podermos ser a autoridade nesta terra, também nas regiões celestiais, nós somos agora um só povo. Já não existe judeu e gentil, já não existe raças, já não existe mulher, homem, existe o corpo de Cristo, pelo que ele conquistou esta unidade na cruz. E Paulo fala disto aqui, se você vê na sequência no capítulo 3, se nós lemos do versículo 1 até o versículo 13, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por que ele dizia isto? Ele estava preso, porque ele havia feito isto, ele chegou diante dos sacerdotes judeus, diante dos rabinos, que ele tinha acesso, ele havia sido criado aí, conhecia, era zeloso da lei, e agora ele chega e diz, pela graça, Jesus conquistou na cruz também a salvação para o gentio, e eles se transformarão em um só povo, junto com nós, como filhos de Deus. Então ele dizia, o gentio que se converte é um cristão em Cristo, e o judeu que se converte é um cristão em Cristo, e os dois agora são um só povo. Isto produziu revolta e prenderam a Paulo por haver dito isto. E ele diz que ele estava em prisão e era um prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, porque ele ousadamente defendia diante do Sinédrio, diante dos concílios em Jerusalém, diante dos doutores da lei, que a igreja de Cristo, os filhos de Deus adotados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, seriam, tanto gentios como judeus, um só povo em Cristo. Isto fez dele um prisioneiro, mas ele não para aí, ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, ou seja, a graça da salvação, por graça, já não teriam que ser cumpridores de todas as leis, se não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Versículo 3 do capítulo 3, ele diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Que mistério? Ele diz, conforme escrevi há pouco, resumidamente, é o que acabávamos de ler, que na cruz, no sangue, na carne de Cristo, foi derrubada toda barreira, já não existe inimizade, e que dos judeus e dos gentios se fez um só povo. Este era o mistério que ele recebeu como revelação. Não era somente para levar aos gentios o conhecimento da salvação através da graça do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo tinha agora a incumbência de levar também o conhecimento aos judeus de que os gentios, ao aceitarem a Jesus como Salvador deles, e o judeu que aceitasse a Jesus como Salvador deles, não seriam cristãos judeus e cristãos gentios, senão seriam cristãos em Cristo, todos juntos, unidos por um mesmo Espírito. Isto causava muito ódio no meio dos judeus, que sim haviam guardado esta lei, guardado estas palavras, haviam morto para que isto pudesse permanecer, haviam sido esquartejados, crucificados, queimados, e agora vinham estes e se convertiam e se transformavam igual que eles. Isto Paulo estava ensinando. Como prisioneiro de Cristo, a graça para que o gentio se converta. Como ministro de Cristo, o reconhecimento de que a revelação deste mistério, de que agora não existiriam dois povos, senão um só, também causava problemas diante dos judeus. Mas ele segue, ele diz aí,
Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando ler sobre o que ele acabou de explicar no capítulo 2. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, a salvação, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a misericórdia segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, é a igreja que está composta de judeus cristãos e de gentios cristãos que se transformam em igreja de Cristo, um só corpo, sem inimizade, sem barreiras, sem separação, e que agora tem um só propósito: divulgar a graça e a salvação através da graça de Jesus, e que este corpo, que é a igreja de Cristo, tem o poder não somente para estabelecer o reino na terra pela graça do Evangelho, senão também para no reino, aqui nos lugares celestiais, fazer conhecer aos principados e potestades a sabedoria de Deus que estava oculta. O diabo não se imaginava que Deus tinha esta carta na manga. Ele poderia saber que Jesus viria, tanto é que ele estava buscando a forma de matar as pessoas, as crianças que nasceram. Ele buscou todas as formas, porque ele sabia que viria o Salvador, ele sabia que os judeus o rejeitariam, ele sabia que ele entregaria aos gentios a condição de poder serem enxertados nessa videira, mas ele não se imaginava que com a morte de Cristo ele faria os dois um só povo e transformaria este povo unido no seu corpo, e ele como cabeça e o Espírito Santo agindo através deste corpo, teria poder no reino, neste lugar celestial para entrar em batalha contra seus principados, suas potestades, seus governadores, suas hostes de maldade e vencê-los. Este foi o grande segredo oculto até aos profetas, aos apóstolos, a todos, até o reino espiritual, tanto os anjos bons e os maus, todos foram pegos de surpresa por esta tremenda bênção que Deus deixou guardada para entregar a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Já não será cristão, já não será e não há denominações, não há nomes de igreja, aqui não há nações, aqui não há nacionalidade, aqui existe um Filho de Deus que aceitou a graça do sacrifício que Jesus fez na cruz para poder ter acesso por este Espírito, porque ele diz que é um Espírito, que é o Espírito de Deus, e através desta porta, que é o sacrifício de Jesus, que nós seremos novamente colocados em comunhão e poder acessar ao trono de Deus. E ele termina aqui dizendo: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois
nisso está a vossa glória. Ou seja, estavam preocupados como pode ser que Paulo, que faz esta bênção, que nos traz esta notícia, que nos faz entender o evangelho, que tanto nos ajuda, pode ser preso pelos sacerdotes, não, assim, através da revolta dos religiosos da época de Jerusalém. Ele diz, não se preocupem com isso. Eu sou preso, o prisioneiro por Cristo, porque eu estou explicando a dispensação da graça. A graça está alcançando não somente aos judeus, mas eu também sou ministro de uma revelação que estava oculta. E a revelação era esta, de que seríamos um só em Cristo. E por isto o Salmo 122 é uma chave para todo aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você tem ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você crê que o sangue que ele derramou na cruz foi o que Deus tomou em conta para poder limpar os seus pecados, e se você crê que a carne dele que foi açoitada, que foi rasgada, foi o que Deus usou para poder pagar pelas nossas iniquidades e para poder dar esta condição de estarmos agora sendo justificados e encontrados como santos, ao ponto de podermos entrar na presença de Deus diante do seu trono para adorá-lo, você vai entender que o Salmo 122 faz parte do que você faz. Você hoje não subirá a Jerusalém para adorar ao rei, mas você faz isso, assim eu penso, todos os dias. Quando você se dobra nos seus joelhos, se você se postra e você ora e você adora ao Senhor, você está entrando às portas de Jerusalém celestial, está fazendo algo que uma pessoa pode fazer quando ele já tem o Espírito no seu espírito. E ele diz aqui, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Orar pela paz de Jerusalém. Declarar que haverá paz dentro dos muros daquela cidade e que haverá prosperidade naqueles castelos, naquelas casas. Israel, neste momento, está em guerra e todos buscam condená-los, eles não podem nem se defender do que fazem contra eles. E todos sabemos, quando você vai assistir as notícias e vai ver a realidade, você vai ver que é ilógico algumas coisas. Porém, isto está para sim confirmar o que Deus diz. Porque sabemos que o príncipe deste mundo busca com todas as suas forças destruir aquela cidade, porque é o lugar do trono de justiça, aonde o nosso Messias voltará e se sentará para reinar. Então existe uma raiva do diabo, porque ele sabe que se aproxima este momento. E todas estas notícias que estamos ouvindo demonstram esta verdade, que o que está dito é real. Mas a nossa obrigação como igreja de Cristo, que já somos irmãos de um só corpo, com os cristãos judeus que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, temos como obrigação orarmos pela paz daquela cidade. E para que Deus guarde aquelas pessoas, nós temos irmãos cristãos em Cristo que são nascidos judeus e são irmãos nossos em Cristo, uma só igreja em Cristo. E isto ele diz aqui, por amor dos meus irmãos, e também diz amigos, aqueles que ainda não conheceram, mas sim chegará esse dia em que se abrirá os olhos dos judeus e eles saberão que o Messias é Jesus, e que ele já está retornando, não é que ainda vai vir, já veio e retorna para salvar-nos. E ele diz, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A casa do Senhor, nosso Deus, hoje, somos nós.
a igreja de Cristo, esta que foi unificada em um só corpo, um só povo, é o corpo de Cristo nesta terra. Temos toda a autoridade no céu e na terra. No céu, nos lugares celestiais, para vencer as potestades, os principados malignos, todos os demônios que querem fazer com que nós desistamos até de acreditar em Deus e que Ele está a nosso favor e que pelas circunstâncias ou dificuldades ou até as guerras que nós vemos, nós desacreditemos da promessa. Mas eu quero fazer lembrança a você que este salmo foi escrito muito antes que Efésios. E quando escreve Paulo Efésios, ele confirma o que já estava escrito. E ele seguirá. E nós seguiremos vendo cada palavra, cada vírgula, cada tio da palavra de Deus se cumprindo exatamente como ele disse e no tempo exato ao qual ele disse que aconteceria. A nós, como igreja, nos cabe entender esta revelação e viver debaixo desta tremenda bênção que você hoje descubra, que Deus possa trazer ao seu coração, através do Espírito, esta revelação de que nós somos um só corpo. Não existe mais em Cristo, nem judeu, nem gentil. Existe o Filho de Deus, a Igreja de Cristo. E podemos dizer que existe uma igreja dentro das igrejas, porque às vezes estamos tão preocupados com as denominações, com os nomes de igreja, que nos esquecemos que o único que pode ser igreja de Cristo é aquele que realmente vive esta verdade. Paulo estava preso porque os judeus não aceitavam se misturar com os gentios. Os gentios ficavam em dúvida, não sabiam nem se podiam se acercar àqueles cristãos judeus, porque sabiam que eram rejeitados e eram vistos como a escória da sociedade. E como estes incircuncisos podem aproximar-se de nós. Só que nós sabemos que a nossa circuncisão é no Espírito. Estamos selados com o Espírito Santo. E que esta revelação possa trazer a você neste dia a fortaleza que você necessita para seguir confiando e poder perseverar nas promessas que existem para nós. Ele disse aí que nós somos também co-herdeiros com Cristo e herdeiros desta promessa. As promessas que supostamente estavam somente para aqueles que eram circuncidados, filhos de judeus e descendentes de Abraão, hoje alcança a nós. Aunque não estamos falando de uma promessa física que sim os judeus têm, mas as promessas espirituais, a bênção, a prosperidade, a abundância está para nós como uma bênção de Deus. Porém, para acessar estas riquezas, eu necessito entender esta revelação e permitir que toda barreira, que toda inimizade, que toda falta deste entendimento saia do meu espírito e do meu pensamento, para que eu possa ser um só com todos aqueles que já têm ao Senhor como seu Salvador, e que todos juntos possamos ir ao encontro e ensinar isto aos que ainda não conhecem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.